Nós estamos então na nossa série de exposições em Filipenses. Me tornando pai, descobri algumas coisas óbvias, mas que eu não me atentava muito para isso. Principalmente quanto à educação e exortação. É muito óbvio. Mas vocês acreditam que na maioria das vezes não é apenas falando ou comunicando que a criança aprende? Se eu quero educar minha filha para que ela seja mais gentil, não é só eu falar: Helena Yumi, você precisa ser mais gentil. Se fosse assim, seria fácil, né? Seria bom demais. Entendi que a forma mais eficiente não é só dizer, exortar, mas é principalmente ser um exemplo. Isso não é apenas para crianças, mas para a humanidade em geral. Nós precisamos de uma imagem específica para nos mostrar o que significa a ideia que temos em mente. Por exemplo, você precisa ser mais gentil. Em sua mente você possui uma imagem do que é gentileza e de alguém sendo gentil. Aí então nós conseguimos entender e imitar a gentileza. Deus nos aconselha assim. Ele vai colocando pessoas em nossas vidas que vão servir de referência de fidelidade. Para quê? Para que imitemos essas pessoas. E Paulo usa dessa estratégia divina em sua exortação. É como se Paulo dissesse: se você quiser avançar no Evangelho, se quiser desenvolver a sua salvação, pare, observe e imite os que imitam a Cristo. Nós estamos então falando sobre Filipenses. Nossos versículos estão no capítulo 2, do 19 ao 30. Vamos ler. Capítulo 2, 19 a 30. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo então está dando sua exortação. Falou de Cristo, mostrando qual era a sua mentalidade naquele hino que a gente leu. Aí ele aplica isso aos filipenses, dizendo que eles precisavam viver essa mentalidade como parte natural do desenvolvimento da salvação. Aí do nada começa a falar de Timóteo e Epafrodito. Na verdade, como a gente viu, não é do nada. Lembra da estratégia de Deus de colocar pessoas em nossas vidas para que imitemos a fidelidade deles? Paulo não é besta. Paulo não é inocente. Ele sabia que os filipenses olhariam a vida de Cristo e falariam: Paulo, você está falando de Cristo, Paulo. Que precisamos reviver sua fidelidade, tendo o mesmo coração de servo que ele tinha. Mas Paulo, ele é Jesus Cristo. Ele é o Messias, o Deus Filho. Está muito distante de nós, Paulo. É impossível isso. Aí então vem essa passagem.
como sua estratégia para afirmar para eles e também para nós que pessoas comuns conseguem ter o coração de Cristo, um coração de servo. Paulo usa a própria situação em que ele vivia no relacionamento com os irmãos filipenses para destacar corações de Cristo em duas pessoas conhecidas. E os filipenses seriam obrigados a admitir que a realidade de viver, a mentalidade, o coração de Cristo não é tão distante assim deles. Não é tão distante de nós. A partir dessa passagem, então até o final do capítulo 3, vamos percebendo que essa realidade de ter o coração de Cristo está mais perto de nós do que imaginamos. Então ele começa: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O que a gente sabe de Timóteo? A gente sabe que sua mãe e sua avó eram salvas, judias. Ele tinha um pai grego. Ele conhecia a palavra de Deus desde a infância, inclusive ensinado por sua mãe e por sua avó. Ele converteu-se na primeira viagem missionária de Paulo e ele cresceu espiritualmente, ele amadureceu. Por quê? Porque a gente tem relato de que ele passou a ter bom testemunho em sua cidade antes de se unir à equipe de evangelismo de Paulo na segunda viagem missionária. Timóteo era filho de Paulo na fé. Ele provavelmente estava preso com Paulo em Roma. Era jovem. Temos relato também que Timóteo era tímido, doente. Ele tinha um caráter provado. Cuidava dos interesses de Cristo e dos interesses da igreja de Cristo. Timóteo estava com Paulo, Silas, Lucas, quando o Espírito Santo iniciou a igreja ali em Filipos. Aqueles irmãos tinham muito apreço por Timóteo e provavelmente Epafrodito passou para Paulo o pedido de que enviasse Timóteo para pastorear ali por um tempo aquela igreja. Timóteo era um amigo, era companheiro de Paulo, que era enviado às igrejas para ajudar no pastoreio, levar relatório a Paulo, organizar algumas igrejas que estavam desorganizadas, combater alguns ensinos heréticos que rondavam as igrejas. Ou seja, havia muitos motivos para o envio de Timóteo a Filipos. Muitos. No entanto, tinha um motivo em particular, que era o principal motivo para enviar Timóteo. Um motivo que era fundamentado no coração de Timóteo em relação àquela igreja. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo realmente se preocupava, amava e cuidava daqueles irmãos em seu coração. Já ouvimos sobre cuidar dos interesses dos outros antes. Vamos lá para o versículo 4 do capítulo 2. Ele antes está falando aqui que estar unido a Cristo necessariamente dá exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia. Então precisava também eles viverem necessariamente a mentalidade de Cristo. E o que era viver a mentalidade de Cristo? É ter o mesmo amor, estar unidos de alma, ter o mesmo sentimento. E ele vem falando aqui no versículo 3, não façam as coisas por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores. Aí o versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós vimos que ter a mentalidade de Cristo é cuidar prioritariamente dos interesses dos irmãos. Tanto que a continuação do versículo diz aí melhor sobre qual a real importância de cuidar dos interesses dos outros. Ele no versículo 21 vai te dizer, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo, muito interessante como Paulo faz contraponto com algum grupo que não sabemos ao certo qual é esse grupo, que essas pessoas agiam baseado em seus próprios interesses, buscavam satisfazer os interesses
próprios. Mas Timóteo, em contrapartida, buscava satisfazer os interesses de Cristo Jesus. E sabe qual que é o resultado disso? Qual que é a lógica desses versículos? Quando buscamos satisfazer prioritariamente os interesses dos nossos irmãos, antes estamos buscando satisfazer os interesses de Cristo. Existe uma nítida ligação entre buscarmos o interesse dos outros e fazermos a vontade de Cristo. E essa ligação está no ponto de partida para agirmos dessa forma, buscando os interesses dos nossos irmãos. A ligação essa é a realidade, de buscar os interesses dos outros. Só faz parte da vida de quem tem a mentalidade de Cristo e age por meio dela. Não é fácil, mas buscar os interesses, prioritariamente, buscar os interesses dos nossos irmãos, aos nossos, é para quem tem a mentalidade de Cristo, para quem tem o coração de Cristo. Muitas vezes, essa perspectiva falta a nós em nosso dia a dia. Deixamos de buscar os interesses dos irmãos por pelo menos 3 razões. Primeira, um grupo pode não ter a mentalidade de Cristo. Pode dizer que tem, mas não tem. Pode não ter o coração de Cristo. Ou seja, qual que é o coração de Cristo? Ser servo. Então, se esse grupo que não tem a mentalidade de Cristo, não tem o coração de Cristo, logo, ele não serve. Não busca os interesses dos outros. O segundo grupo é pro grupo que tem um coração de Cristo, mas por algum motivo é tão orgulhoso a ponto de cegar em relação aos interesses alheios. O terceiro grupo é do grupo que não consegue ou não enxerga a perspectiva correta de que buscar o interesse do outro é buscar o interesse de Cristo. Esse grupo normalmente olha só para o irmão. Mas existe algo em buscar o interesse do irmão, além do próprio irmão, que é maior do que esse irmão, que é Cristo Jesus. Cristo me chamou para ser feliz, pastor. Assinado, Satanás. Cristo nos chamou para sermos humildes e enxergarmos o próximo como superiores a nós mesmos. Weber, aquele irmão é tão egoísta e não merece isso. E eu vou te dizer uma coisa: você também não merece. Eu não mereço. Mas sabe o que é impressionante no Evangelho? Nós não fazemos por merecimento. Nós não servimos baseado no merecimento dos outros. Nós fazemos por Cristo. Se Cristo deu sua vida por pecadores, obedecendo a Deus ao servir com sua própria vida, salvando humanos como nós, miseráveis, que não merecíamos, quem somos nós para requerer merecimento de alguém para servir essa pessoa? Se Cristo deu graça, quem somos nós? Salvos pela graça. Amém? Então servos pela graça. É pela graça, não é por merecimento. Uma dica que eu sigo: comece com oração por cada irmão da igreja. Demonstre empatia. Pergunte como estão as coisas. E aí, precisa de algo? Posso orar por você especificamente por alguma coisa? Tem algum pedido de oração? Algum agradecimento? Comece sendo grato a Deus por cada irmão que Ele colocou em sua vida. Isso muda totalmente a perspectiva. Lembrem, antes da exortação, Paulo agradece a Deus pela vida dos filipenses, pela cooperação deles no Evangelho. Precisamos então disciplinar nosso coração a buscar o interesse de Cristo, buscando os interesses dos nossos irmãos. Isso é muito importante para uma igreja. Paulo então vai continuar no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, falando de Timóteo, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar,
Então logo tenha eu visto a minha situação. Esse é Timóteo, escravo de Cristo. Lembra, no começo da carta, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Esse é Timóteo, servo de Cristo, conhecido pelos irmãos ali, pronto sempre a servir, e que naturalmente expressa a mentalidade, o coração de Cristo, o coração de servo. Paulo parece que ele dá uma breve pausa, e ele fala dele mesmo, ligado a Timóteo. E ele vai falar no versículo 24: e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo, um dos destaques, na verdade, na carta, das palavras de Paulo, é essa certeza de Paulo. Ele tinha certeza que ele estava em Cristo. Ele tinha certeza da sua libertação da prisão. Uma certeza inabalável do seu propósito de vida. Quando ele fala o viver é Cristo, que é a mesma coisa da gente falar aqui, o viver é como Cristo. Envolvia também sua missão para os filipenses. Paulo tinha certeza do seu propósito para com os filipenses, de que ele iria continuar ensinando aos filipenses. Paulo tinha certeza que em breve voltaria para visitar aqueles irmãos. Só que não foi dessa vez que Timóteo voltou a Filipos, nem Paulo, presos, provavelmente juntos. Mas há alguém do meio deles que também vive a mentalidade de Cristo, mostrando o coração de servo, que era ainda mais próximo àquela igreja e queria voltar para o meio deles. O nome dessa figura é Epafrodito. Então no versículo 25, ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito era um mensageiro. Ele tinha sido enviado pela igreja para reportar ao apóstolo Paulo a situação daquela igreja, dar informações sobre a vida dos seus membros, as lutas, as vitórias experimentadas desde a fundação 10 anos atrás. Para isso, aquele era um homem também que conhecia bem toda a igreja. Na verdade, ele sabia os seus desafios, ele tinha conhecimento do desenvolvimento daqueles irmãos durante esse período. Era alguém de extrema confiança, mas ele também era um auxiliar da igreja em favor de Paulo. Epafrodito se encarregou de levar uma oferta de amor para Paulo na prisão, para ajudar o ministério de Paulo. Epafrodito, um líder da igreja, podendo até ser um dos pastores da igreja. Não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que ele se dispôs a servir, sabendo que provavelmente ele sofreria no trajeto. Meus irmãos, aquelas viagens normalmente tinha sofrimento. É praticamente certo. Principalmente para quem era cristão, para quem seguia Cristo. Ok? Então ele sabia disso. Sabia que viria sofrimento. E Paulo diz que ele sofreu nesse trajeto. Ele continua falando, visto que ele tinha saudade de todos vós, um dos motivos porque também enviou Epafrodito, e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, realmente ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, o vendo novamente, vos alegres, e eu tenha menos tristeza. Paulo tinha motivo para enviar Epafrodito de volta a Filipos. De alguma forma, chegou a informação aos irmãos filipenses de que Epafrodito tinha adoecido e estava correndo risco de perder a vida. Mas não havia ainda chegado à igreja a informação de que ele tinha melhorado. E isso angustiava Epafrodito. E provavelmente os irmãos também estavam angustiados. As informações demoravam para chegar. Não tinha internet. Era enviado por pessoas, ou oralmente, ou através de uma carta. Mas demorava meses.
provavelmente Epafrodito tinha viajado junto com algum irmão da igreja. Esse irmão, depois que Epafrodito adoeceu, retornou para a igreja de Filipos e comunicou à igreja que Epafrodito estava correndo risco de vida, mas ainda não tinha chegado a informação de que ele tinha melhorado. Então, Paulo falou: vou enviar Epafrodito, porque ele está angustiado, porque ele soube que chegou até vocês a informação de que ele estava morrendo, mas ele sobreviveu. Deus foi misericordioso com ele. É muito interessante esse acontecimento todo. Epafrodito, ele se dispôs a servir a Paulo, a igreja e a Deus, demonstrando um coração de servo. E mesmo assim, ele ficou doente a ponto de morrer. Que injustiça, a gente pode pensar. E aqui podemos tirar uma lição para nós. Se dispor a servir não é sinônimo de prosperidade financeira e nem física. Ao servir, tenhamos em mente que ainda assim, circunstâncias ruins podem ocorrer, e isso não deve nos fazer parar ou retroceder. Epafrodito avançou na sua missão. Deus foi misericordioso e o salvou, mas poderia não ter salvado. E então, por causa disso, não vamos servir? Por causa disso, outra pessoa então não vai mais, aqui no caso, enviar a oferta de amor a Paulo? O que a gente deve fazer com isso? Olha o que Paulo fala sobre isso, sobre Epafrodito, o seu serviço e como os filipenses deveriam recebê-lo. Vamos ler aqui. Versículo 29, tá? Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, por causa de Cristo, doou serviço com sua vida, mesmo que isso pudesse custá-la por completo, e quase custou. Sabe, irmãos, Epafrodito tinha sido encarregado de levar uma oferta de amor para Paulo. Paulo estava preso. Só que não somente transportar uma oferta com suas mãos, mas ele, com as próprias mãos, ser ele oferta de amor. Ser ele, com a sua vida, com seu corpo, a oferta de amor. Toda essa passagem que lemos não tem por intuito principal, por propósito principal, simplesmente informar do que estava ocorrendo a Paulo, Timóteo e Epafrodito. O propósito de Paulo não era simplesmente falar assim: tá tudo bem, vou enviar Epafrodito, não vou enviar Timóteo, nem eu vou agora, por causa disso. Ok, ele informou, mas esse não era o propósito principal. O propósito maior era mostrar que ser como Cristo não é impossível. Antes, pode ser observado em pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Eu quero trazer para a gente algumas verdades para concluirmos. Primeiramente, quero destacar uma verdade sobre a exortação de Paulo a como aqueles irmãos deveriam receber Epafrodito. Paulo diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Ao nos depararmos com Epafroditos, devemos recebê-los com alegria e honra. Todos que, como Epafrodito, dão a vida pela causa de Cristo, merecem honra e devem nos alegrar. E aqui é o ponto. Merecem honra e alegria, não por causa deles mesmos, mas porque vivem como Cristo, porque imitam a Cristo. Então, aos que vivem se doando ao serviço, Deus honra por meio da igreja. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos ser meio de honra, de bênção, para pessoas como Epafrodito. Nós devemos fazer isso. E amém por essa igreja fazer isso. Também vimos que Epafrodito, Timóteo, Paulo são exemplos de pessoas que vivem com o coração de Cristo, que é o coração de servo. Só que, irmãos,
Paulo não cita esses exemplos para nos limitarmos a eles. Paulo não cita Timóteo, Epafrodito e ele mesmo para ficarmos só com eles, mas também para nos instigar a olharmos à nossa volta e percebermos irmãos que vivem com esse coração de Cristo. A estratégia do apóstolo para a unidade daqueles irmãos e fidelidade no viver é exatamente esta: os imitem, porque eles imitam a Cristo. Imitem a eles, porque eles imitam a Cristo. Essa é a estratégia. Não foi isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes queremos buscar tão distante de nós os exemplos de vida. John Wesley, Jonathan Edwards, Agostinho de Hipona, não Carrara, ok? De Hipona, João Calvino, os apóstolos, entre outros. Eles são exemplos? Sim, são exemplos. Mas Paulo usa a si mesmo, usa Timóteo, usa Epafrodito, porque faziam parte das pessoas com que a igreja ali se relacionava. Mas se fosse hoje, ele escrevendo para nós essa carta, ele usaria pessoas do nosso meio. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Hoje em dia, as pessoas buscam isso. Buscam pessoas, exemplos, no Instagram, no YouTube, redes sociais em geral. Aquilo não é vida real. Isso aqui é. Vejo direto pessoas buscando respostas, conselhos para a vida em caixinhas de pergunta do Instagram. O que estão fazendo com os irmãos da nossa igreja, em geral? Nós devemos procurar a nossa igreja local, nossos pastores, os irmãos, em geral. Caixinha de perguntas não substitui o púlpito, nem substitui o aconselhai-vos mutuamente, não substitui o exortai uns aos outros. Caixinhas de pergunta não substitui discipulado, porque discipulado é vida com vida, é real, não é mera informação. A pessoa pergunta lá na caixinha: estou passando por isso, isso, isso no meu casamento, o que devo fazer? Eu te digo, busque alguém da sua igreja, referência de serviço, que anda com o coração de Cristo, e caminhe junto a Ele. Peça para Ele caminhar junto a você. Isso é discipulado. Não é mera informação. É vida com vida. É relacionamento. Paulo usaria pessoas, então, do nosso meio como exemplos. E tem duas perguntas que eu queria que fizéssemos para nós mesmos. Primeira pergunta: quem são esses irmãos que vivem com o coração a mentalidade de Cristo, que podemos parar, observar e imitar? Pense um pouco. Quem são esses irmãos? A outra pergunta, mais íntima, mais individual, é: ao escrever esta carta para a nossa igreja, Paulo, você deve perguntar a si mesmo: Paulo me usaria como exemplo de servo? Ao escrever a carta para a nossa igreja, Paulo lhe usaria como exemplo de servo? Como alguém para quem as pessoas devem olhar e dizer: tá aí, essa é uma pessoa que exala o coração de Cristo. É essa pessoa que eu vou imitar. Paulo citaria o meu nome aqui, o seu nome. Todo salvo deve, ou deveria, buscar ser esse tipo de pessoa. Irmãos, vivamos como Cristo, com um coração de servo, e então seremos essa pessoa modelo de Cristo. Aí, só então, o nosso viver transmitirá a seguinte mensagem para os outros: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a única maneira do seu viver transmitir essa mensagem, vivendo o coração de Cristo, sendo servo.